O texto bíblico encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17, em seu versículo 58, que está registrado assim: E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé Belemita. A mensagem tem por título Do anonimato à casa real. A história de Davi inicia-se em 1 Samuel, capítulo 16, onde está registrado que Deus ordena ao profeta Samuel a ir à casa de Jessé, pois ali daquela casa o Senhor teria escolhido um novo rei para governar Israel. Haja vista que o Senhor já havia rejeitado a Saul. Então vai o profeta Samuel à casa de Jessé. Chegando-se à casa de Jessé, Jessé apresenta 7 filhos ao profeta Samuel. Mas o Senhor não dá ordem a Samuel para ungir nenhum daqueles 7 filhos de Jessé. Aonde está narrado que então Jessé indaga, aonde que o profeta Samuel indaga a Jessé, se não tinha mais filhos. Aonde é que Jessé se lembra de Davi, que Davi estava fora de casa, que estava no campo apacentando as ovelhas. Então nos conta que Samuel ordena a Jessé que vá buscar, ou que mande buscar a Davi no campo. E ninguém se assentaria na mesa antes de Davi chegar. E Davi, chegando-se em casa, ele é recepcionado tanto pelo profeta Samuel, quanto pelo seu pai, quanto pelos seus 7 outros irmãos que estavam presentes dentro da casa. A Bíblia nos conta que Samuel unge a Davi na presença dessas 8 pessoas que estavam dentro de casa. Mas o que vai colocar Davi em evidência é 1 Samuel capítulo 17, onde narra uma batalha que é travada. Todas as oportunidades para ficar em evidência é em batalha, é em guerra. Não foi diferente com Davi. Quer ficar em evidência? Esteja pronto, esteja preparado para as batalhas. E no capítulo 17 de 1 Samuel vai narrar que houve-se uma guerra, houve-se uma batalha travada entre o exército israelita ou de Israel e o exército filisteu. E todas as batalhas tem-se uma localização. E essa localização está escrita em 1 Samuel capítulo 17, em seu versículo 1. E por sinal, os local aonde que o exército filisteu se acampou tem significado. Significado este que é lugar espinhoso e campo cavado. Uma pergunta para nós: aonde que nós temos travado as nossas batalhas? Temos travado as nossas batalhas no local certo? Ou temos travado as batalhas em local onde que não está ocorrendo a batalha? Para ficarmos em evidência, é necessário que a batalha seja travada onde ela está ocorrendo. Se não for assim, não seremos evidenciados, não teremos a possibilidade de irmos à casa real. Então a Bíblia vai dar localidade. Também ela vai dar característica da batalha. A batalha travada neste momento é uma batalha psicológica, a qual os filisteus impõem ao exército israelita. Aonde é que a Bíblia vai nos contar que o exército filisteu chama um dos seus guerreiros, um dos seus melhores, por sinal, a afrontar ao exército de Israel, e que tem por nome Golias. Por sinal, ele era alto, ele era um gigante, o que nos faz entender que o motivo a qual estremeceu o coração de Israel. Não só por esse fato, mas também pelo arsenal a qual só um indivíduo carregava e portava. Isso tudo está registrado no livro em questão. E também para que venhamos sair do anonimato para a casa real, é necessário que tenhamos algum dos perfis que Davi possuía. Davi era o menor,
Mas o Senhor não está preocupado de você ser o menor. O Senhor está disposto, está procurando pessoa que esteja disposta, como Davi estava disposto a batalhar, que está disposto a fazer o ide do Senhor. Pois quando estamos dispostos a fazer o ide do Senhor, o Senhor nos criará situações a qual nos colocará em evidência para sermos honrados. E Davi estava disposto, Davi era o menor. Mas o Senhor não está procurando quem é o maior ou quem é o menor. O Senhor está procurando pessoas dispostas a trabalhar, pois Davi também tinha esse perfil de trabalhador. Pois quando ele chega ao campo de batalha, antes dele ir, ele já tinha ido levar as ovelhas no campo para ser apacentada. E ele vai novamente levar o pão para seus irmãos. Característica essa a qual nós também temos que ter para sairmos do anonimato. E também uma outra característica de Davi, outro perfil de Davi, era obediente. Davi era obediente ao teu pai. Pois quando nos relata também que Davi ouviu a voz do seu pai Jessé, a qual ordenara que ele levasse mantimento aos teus irmãos que estavam no campo da batalha. Será que nós temos alimentado os nossos irmãos que estão no campo de batalha? Batalha essa espiritual? Será que temos abrido mão para dar condição para os nossos irmãos que estão batalhando por almas fazer a obra do Senhor? E tinha um outro perfil. Davi era prudente. Prudência essa a qual está registrada em 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Aonde que está narrado, está registrado que antes de Davi ir ao campo de batalha, ele leva as ovelhas do seu pai e deixa com o guardador. O que isso tem a nos ensinar? É que Davi não fazia as coisas do Senhor, seu pai, de qualquer jeito, não fazia relaxadamente, pois ele tinha convicção que o seu pai iria pedir conta dessas ovelhas, a qual ele estava sobre a sua responsabilidade. O que nós temos feito com os talentos a qual o Senhor tem colocado em nossas mãos? Nós temos zelado por esses talentos? Pois chegará um dia a qual o Senhor se apresentará diante de nós e vai nos pedir esses talentos. Será que nós temos granjeado este talento a qual o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Esses dons a qual o Senhor tem colocado em nossas mãos para granjear e ganhar almas para o teu reino? Pergunta essa que fica a você responder para você mesmo. E também Davi era empático. O que é isso? É se colocar no lugar dos seus irmãos e sentir a dor de outra pessoa. Pois a Bíblia vai nos contar que Davi, ao chegar ao campo, ele procura saber como que estavam os seus irmãos. Chegando lá, ele percebe o clima que não estava nada favorável ao clima favorável ao exército de Israel, pois o exército de Israel estava triste, temeroso, tinha perdido a confiança da batalha, pois só tinha um gigante esse a qual afrontava não somente a Israel, não somente ao seu exército, mas sim ao Deus vivo. Queremos sair do anonimato, temos que ter esses perfis a qual Davi possuía. Davi também, ele não entra na batalha de qualquer maneira. Muitas das vezes queremos entrar na batalha por nós, sem saber o que iremos ganhar em troca da batalha vencida ou da batalha ganhada. Pois a Bíblia vai nos contar que Davi, ele entra na batalha, mas antes dele entrar, ele procura saber qual é o benefício. Pois muitas das vezes entramos em batalhas a qual o Senhor não nos ordena a entrar. E mesmo assim nós entramos para mostrarmos que somos. Mas Davi foi diferente. O que ele iria ganhar nessa batalha? Mas eu te digo, queridos, que o Senhor já nos deu o troféu. Ele já nos garantiu qual seria esse troféu. Aquele que vencer, darei a coroa da vida.
E o que nós temos feito? Nós temos batalhado por essa coroa da vida? Nós temos zelado por essa coroa da vida? Nós temos que ter essa convicção que teremos essa coroa da vida. Pois Davi, ele tinha uma convicção que ele iria entrar na guerra, mas a guerra não seria por entrar, mas seria porque ele acreditava que ia ganhar algo. E nós já temos a certeza dessa que ganharemos algo. Certeza essa a qual está registrada nos anais sagrados que Jesus nos prometeu, vida eterna. E Davi também se voluntaria, ou seja, ele se doa para a batalha. Diferentemente dos seus irmãos, a qual foram obrigados a seguir o rei por ser maiores. O Senhor está buscando, está querendo pessoas que seja voluntário, que faça por amor, que se doe à obra do Senhor. Pois a obra do Senhor é carente de pessoas que estejam dispostas a pegar no arado e não olhar mais para trás. Davi tinha essa característica de ser voluntário para a batalha, pois enquanto que os outros irmãos que estavam lá haviam chegado mais cedo, mas antes da batalha chegar, mas porque foram obrigados. Quantas vezes fazemos dessa maneira? Fazemos porque somos obrigados. Isso não nos levará à evidência, não nos colocará na casa real. Pelo contrário, ficaremos sempre no anonimato. Para sairmos do anonimato é necessário que sejamos voluntários na obra do Senhor. E também outra característica que vamos ver que acontece dentro desse contexto é que Davi é afrontado pelos um dos seus irmãos, o irmão mais velho. E isto não é diferente na casa do Senhor hoje. Muitas das vezes somos afrontados e muitos voltam para trás. Pois o que acontece, nós deixamos nos abater e não queremos mais trabalhar para o Senhor, não queremos ser mais voluntários. Mas Davi aqui nos ensina uma lição, que ele não olhou, ele não prestou atenção no que o seu irmão mais velho falou. Além de ser afrontado, ele é menosprezado pelos seus irmãos. Quantas vezes somos menosprezados pelos nossos irmãos? Mas isso não tem que nos abater, isso tem que nos dar mais coragem, mais ânimo para fazer. E essa afronta está registrada em 1 Samuel, capítulo 17, em seu versículo 18. Também vamos ver aqui que Davi ele sai do anonimato por causa das suas palavras. Temos que ter postura, temos que nos posicionar na obra do Senhor. Para quer sair do anonimato para ir à casa real? Tenha postura nas suas palavras. As tuas palavras nos levará ou levará à presença, à casa do rei, à casa real. E Davi, ele se posicionou quando ele diz: quem é este incircunciso que afronta o Deus Altíssimo? Como que nós temos nos posicionado diante das afrontas a qual o Senhor tem sofrido? Pois Davi, ao falar quem é este incircunciso, ele estava querendo dizer que não era só o exército de Israel que estava sendo afrontado, mas o próprio Deus. Pois quem é incircunciso é um pacto que foi feito, uma aliança com Abraão. Pois quem tem pacto com Deus não sai de mão vazia na batalha. E quando Davi fala isso, quem é este incircunciso, chega ao ouvido de Saul, a qual era apresentada a Saul. E tem momentos a qual também que batalhamos e não somos vistos, pois vai surgir momentos a qual você vai ter a oportunidade de contar suas experiências de batalha no campo. Batalha essa que muitas das vezes não damos muito crédito, mas são essas batalhas a qual são travadas no anonimato que te dará experiência para batalhar com o gigante. Batalha essas que ninguém viu, mas lhe dará a oportunidade de falar com alguém que pode te colocar em evidência. Foi o que aconteceu com Davi quando ele contou o que ele havia feito no campo, aonde que ninguém tinha visto,
mas ele batalhou. Nesse momento ele relata para Saul a experiência de batalha que ele tinha. Outra questão de Davi é que ele tinha identidade. A Bíblia nos conta em 1 Samuel que por um determinado momento Davi pega a identidade de Saul, aonde que está relatado que Saul transfere a sua armadura para Davi. Muitas das vezes, querido, queremos ser igual ao outro. Você pode exercer seu ministério de pastoreado, você pode exercer seu ministério de louvor, você pode exercer N ministério, mas a sua chamada é diferente. A sua chamada, pois você tem uma particularidade, pois o Senhor, ele trabalha com as particularidades de cada um. Ele não quer igual, ele quer diferente, pois assim faz com que o reino dos céus seja preenchido. E quando Davi veste essa armadura de Saul, ele fica imóvel, ele não consegue se movimentar. Pode-se até por um breve momento andar, 2 passos, 3 passos, mas não vai à frente. Foi o que aconteceu com Davi. Mas quando Davi se encontra na sua digital espiritual, ele tem ânimo, ele tem vigor para descer a batalha, a batalhar contra o gigante. O que isso quer dizer? Devemos batalhar com as nossas armaduras, com a nossa identidade, com as nossas particularidades, pois são essas as particularidades que nos levará à evidência. Não adianta você batalhar com a armadura do seu irmão, porque o seu irmão tem uma digital diferente de você, mas a tua digital no reino do céu está lá. Você tem que ter essa digital, pois é essa digital que te levará à casa real, que te levará do anonimato à casa real. Pois quando Davi ele larga a armadura de Saul, ele veste as suas próprias armaduras, a qual ele estava habilitado, a qual ele estava acostumado a manejar. Armaduras essa que ele foi em nome do Senhor Jesus à batalha. Ferramentas essas, instrumento esse, a qual ele estava habilitado a usar, a funda. Que a Bíblia vai falar que eles eram aptos a utilizar essa funda. Ele foi com cajado e foi com autoridade. Não em nome de ninguém, mas em nome do Senhor dos Exércitos. E também a Bíblia vai nos contar que Davi, aí ao encontro de Golias, ele se abaixa e pega 5 pedras. Essas 5 pedras têm um significado tremendo, a qual vai nos dizer algumas coisas. Por que ele pegou 5 pedras? Porque ao pelejar ele foi municiado, pois ele não ia derrubar só um gigante. Não é porque ele achou que ia errar, mas ele tinha convicção que ia acertar com uma pedra só a cabeça de Davi, a cabeça de Golias. E quando ele vai com as 5 pedras é porque tinha mais 4 gigantes. Então ele foi preparado para a guerra. Será que estamos preparados para a guerra? E quando ele derruba o gigante, ele hastia uma bandeira. Bandeira essa que podemos dizer que é o Jeová Sabaote. Quer dizer Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E quando o gigante cai, ele hastia uma outra bandeira. A bandeira essa é Jeová Rafá, quer dizer o Deus que cura. Porque todo exército, quando ele conquista um determinado território, ele hastia uma bandeira. Pois o exército de Filisteu antes havia hasteado a bandeira do medo. Medo esse, ao qual ficou perpetrado nos corações de Israel, do exército de Israel, que não teve coragem para batalhar. Mas quando Davi se apresentou e foi ao encontro de gigante, ele colocou as 5 pedras. Pedra essa, igual eu havia falado anteriormente, o Jeová Sabaote. Depois ele hasteou outra bandeira, o Jeová Rafá. E depois ele hasteou mais uma bandeira, chamada Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. E também ele hasteou uma outra bandeira, chamada Jeová Jireh. Bandeira essa qual foi necessária, ou seja, o Deus provedor, pois era necessário que ele tivesse força para levantar a espada de Golias e arrancar sua cabeça. E aconteceu dele, após isso, ele colocou a bandeira Jeová Tsidqueno.
Ele hasteou a bandeira Jeová Tsidqueno, porque ali o Senhor, o que é Jeová Tsidqueno? Jeová, Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa justiça, pois ali naquele momento da afronta de Golias, o Senhor Altíssimo estava sendo afrontado, então ele colocou Jeová Tsidqueno, Deus é a nossa justiça, foi feita a justiça ali. E vai nos contar também a história que quando ele faz isso, ele arranca a cabeça de Golias, ele vai e Davi ou Saul chama ele e procura saber quem é aquele homem. Mas só que Davi, ele trabalhava para Saul. A Bíblia vai nos contar que ele já trabalhava com Saul. O que isso quer nos dizer? Muitas das vezes não somos reconhecidos. E para sermos reconhecidos, mesmo você trabalhando com a pessoa, Deus vai criar condições ou oportunidade para você ficar em evidência. Como que aconteceu? Quer ir para a casa real? Quer sair do anonimato? Tem as características ou os perfis que Davi tinha. Quando matar o gigante, segure a cabeça do gigante, pois isso é o troféu da sua vitória. Isso que lhe garantirá as recompensas a qual já havia sido prometida. Pois quando o gigante caiu diante daquele menino, todo o exército de Israel ficou feliz. Novamente, a alegria tomou conta. O que colocou Davi em evidência não foi o gigante, mas foi a sua prontidão em batalhar. Imagine a responsabilidade a qual estava sobre os ombros daquele menino. Ele não se preocupou se ele ia, como que ele ia, mas ele se preocupou em tirar a afronta feita ao Deus Altíssimo, ao Deus a qual ele cria. Que venhamos ter essa convicção, essa certeza que não entramos na batalha para perder, que os prêmios a qual já está exposto, já está dado em nossas mãos, que venhamos ter essa convicção, em nome do Senhor Jesus Cristo.